O Janeiro Branco é uma campanha que convida as pessoas a refletirem sobre a saúde mental. Criada em 2014 por um grupo de psicólogos de Minas Gerais, a campanha chega ao seu 7º ano no Brasil com a proposta de um mundo no qual as pessoas tenham mais responsabilidade consigo mesmas e com as outras. O panorama da saúde mental no Brasil, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, em torno de 12 milhões de brasileiros sofrem de depressão. Já o suicídio é apontado pelo Ministério da Saúde como a 4ª maior causa de mortes de jovens no país. A campanha de conscientização do Fevereiro Laranja surgiu para alertar sobre a leucemia e orientar as pessoas sobre a importância da realização de exames para que o diagnóstico se dê o mais rapidamente possível. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, somente no ano de 2018 foram estimados 10.800 novos casos de leucemia no país, sendo 5.940 em homens e 4.860 em mulheres. A conscientização é o principal caminho para o diagnóstico precoce e tratamento da leucemia. A leucemia é uma doença que ataca os glóbulos brancos. Sua principal característica é o acúmulo de células doentes na medula óssea, ou seja, a leucemia é um tipo de câncer nos tecidos formadores de sangue e pode ter sua forma aguda ou crônica. Fevereiro Roxo, mês de alerta e conscientização sobre Alzheimer, fibromialgia e lúpus. Fevereiro é o mês de ampliar o alerta sobre Alzheimer, fibromialgia e lúpus. Essas 3 doenças são de difícil controle e afetam muito o bem-estar das pessoas. O Fevereiro Roxo reforça a importância do diagnóstico precoce para se conseguir oferecer melhor qualidade de vida aos pacientes. Saiba mais sobre as principais características de cada doença. Alzheimer provoca restrições cognitivas, perda de memória e até demência. Em alguns casos, é mais frequente em idosos e evolui gradativamente, causando prejuízos ao cérebro. Fibromialgia é uma doença reumatológica que atinge cerca de 3% da população brasileira, especialmente as mulheres. Fadiga e alteração de sono, memória e humor são os principais sintomas. Lúpus, doença inflamatória autoimune que afeta a pele, as articulações, os rins e o cérebro. Pode levar à morte se não for tratada adequadamente. Laço azul marinho, conscientização do câncer coloretal. Março é o mês de conscientização do câncer coloretal. Esse tipo de humor acomete a porção final do intestino, ou seja, o intestino grosso e reto. Ele é mais incidente nas mulheres, o que torna esse tipo de humor o segundo mais comum na população feminina. O câncer de cólon e reto é uma doença influenciada por diversos fatores, sendo eles genéticos, aquilo que você herda de seus pais, ambientais, o que você come, usa e abusa, o estilo de vida, aquilo que você faz e deixa de fazer. Fatores de risco. No caso do câncer do intestino grosso, cólon e reto, existe na grande maioria dos casos o surgimento de uma lesão precursora, que é o que chamamos de pólipos de intestino. População de risco para câncer coloretal. A qualquer tipo de pessoa acima de 50 anos, familiares que tiverem câncer de intestino, portadores de doença inflamatória intestinal, portadores de síndromes genéticas como polipose adenomatosa familiar FAP. O câncer coloretal hereditário sem polipose. Também temos o fator de riscos, o consumo de carnes processadas, salsicha, mortadela, linguiça, presunto, bacon, blanquete de peru, peito de peru e salame. E a ingestão excessiva de carne vermelha, acima de 500 gramas de carne cozida por semana, aumentam o risco para este tipo de câncer.
Prevenção: manter hábitos de vida saudáveis como prática de atividade física regular, manter o peso corpóreo dentro dos limites da normalidade, alimentação saudável rica em fibras, alimentos in natura e minimamente processado, evitar o uso tóxico de fumo e álcool. Sintomas: os sintomas mais frequentes associados ao câncer do intestino são sangue nas fezes, alteração do hábito intestinal, dor ou desconforto abdominal, fraqueza e anemia, perda de peso sem causa aparente, alteração na forma das fezes muito finas e comprometidas, massa, tumoração abdominal. Tratamento: uma vez feito o diagnóstico e os exames complementares, é planejado o tratamento. Dependendo de como esteja a doença no corpo, ou seja, se ele está localizado ou já foi para outros órgãos, a decisão pode modificar entre operar logo, fazer quimioterapia ou radioterapia antes. Vamos exemplificar para ficar mais fácil. Supondo que uma pessoa tenha câncer de cólon direito e os exames complementares mostrarem que a doença está localizada apenas no intestino, o tratamento será a cirurgia. A partir daí, será feita uma análise mais detalhada do tumor e o oncologista decidirá se a cirurgia foi o suficiente ou haverá necessidade de fazer uma quimioterapia de reforço. No caso de se identificar uma metástase no fígado, pode-se optar por fazer a quimioterapia antes da cirurgia. Laço azul: câncer de próstata. O que é? O câncer de próstata é o tumor mais comum entre homens com mais de 50 anos. De acordo com estatísticas americanas, 1 em cada 6 homens desenvolverá câncer de próstata no decorrer da vida. No entanto, somente um homem em cada 35 morrerá da doença. Ele é responsável por 10% de todas as mortes provocadas por câncer em pacientes do sexo masculino, ficando atrás dos tumores de pulmão e intestino. Tipos de câncer de próstata: adenocarcinomas são responsáveis por 95% dos tumores malignos de próstata. Podem ser de baixo grau, intermediário ou alto grau. Os tumores de baixo grau são formados por células bem diferenciadas, que guardam certa semelhança com as células prostáticas normais. Os de alto grau são compostos de células com alto índice de proliferação, muito diferentes do tecido normal da próstata. Tipos mais raros de câncer de próstata: os demais 5% incluem tipos bem mais raros: carcinomas de pequenas células, sarcomas e linfomas. Quando alguém cita o câncer de próstata, está se referindo ao adenocarcinoma e não a esses tipos histológicos mais raros. Laço verde. O laço verde significa uma campanha pela vida. O movimento acontece em abril e foi uma iniciativa do Sindicato dos Técnicos de Segurança. Ele tem como objetivo colocar em pauta para a sociedade o tema segurança e saúde do trabalhador brasileiro com vista à redução dos acidentes de trabalho. Maio Amarelo.
O Maio Amarelo é uma campanha de conscientização sobre segurança no trânsito, cuja primeira edição ocorreu em 2014. Foi instaurado com base em uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, que definiu o período entre 2011 e 2020 como a década de ações para a segurança no trânsito. Segundo a OMS, em 2009 foram registrados 1,3 milhões de mortes causadas por acidentes de trânsito em 178 países diferentes, principal causa da morte para jovens de 15 a 29 anos. Símbolo do movimento, a cor amarela representa a atenção e advertência. Junho Vermelho. Acredite, durante o inverno é comum que os bancos de sangue do país fiquem desfalcados, já que essa é a temporada de doenças respiratórias e também quando as pessoas menos saem de casa. Por isso foi criada a campanha Junho Vermelho, com o objetivo de alertar para a importância de fazer doação, mesmo nessa época do ano. Também nesse mês, no dia 14 de junho, celebra-se o Dia Mundial do Doador de Sangue. A data foi criada pela Organização Mundial da Saúde, OMS, para sensibilizar as pessoas e lembrá-las da importância desse gesto que pode salvar vidas. Vermelho, a cor que representa a doação do sangue. Junho Laranja. A anemia é definida pela Organização Mundial de Saúde, OMS, como a condição na qual a quantidade de hemácias ou glóbulos vermelhos estão abaixo do normal, levando à diminuição do fluxo de oxigênio para os órgãos. Esta alteração pode ter diversas causas, desde uma parasitose de alimentação ou até mesmo a desregulação da produção das hemácias pela medula óssea. Julho Amarelo. Julho foi adotado pelo Ministério da Saúde e pelo Comitê Estadual de Hepatites Virais como mês de luta e prevenção das hepatites virais. Isso não significa que a prevenção à doença deve ser menor nos demais meses do ano. Muito pelo contrário. A cada dia deve-se aumentar a atenção, porque as hepatites virais são as principais causas do câncer de fígado. Nessa segunda, 27, as ações de prevenção às hepatites coordenadas pela Coordenadoria de Controle de Doenças Infecto-Contagiosas, Secretaria de Saúde, em parceria com a ONG Grupo Esperança, serão intensificadas no Centro de Testagem e Aconselhamento, das 8 às 3h30, e também nas policlínicas. As ações serão desenvolvidas nesses locais até quinta-feira, 30. De acordo com o Ministério da Saúde, 3 milhões de brasileiros estão infectados pela hepatite C, mas não sabem que tenha o vírus. A Organização Mundial de Saúde estima que cerca de 3% da população mundial seja, portanto, portadora de hepatite C crônica. A falta de conhecimento da existência da doença é um grande desafio. Por isso, a recomendação é que todas as pessoas com mais de 45 anos de idade façam um teste gratuitamente em qualquer posto de saúde. E, no caso positivo, façam um tratamento que está disponível na rede pública de saúde. Agosto Dourado. Chegamos no Agosto Dourado, instituído no Brasil por meio da Lei 13.435, durante a 25ª Semana Mundial de Aleitamento Materno, em 2017. A cor dourada foi escolhida em alusão à definição da Organização Mundial da Saúde para o leite materno, alimento padrão ouro para a saúde dos bebês. E este ano o tema será Apoio ao aleitamento materno por um planeta saudável. Se concentrará no impacto do alimento infantil no meio do ambiente, mudança climática e no imperativo de proteger, promover e apoiar o aleitamento materno para a saúde do planeta e de seu povo. Várias comemorações que fazem alusão ao aleitamento são celebradas no mês de agosto, entre elas a Semana Mundial de Aleitamento Materno, que ocorre em 120 países anualmente entre o dia 1 e 7 de agosto. A Organização Mundial da Saúde aconselha a manutenção de aleitamento materno por 2 ou mais e de forma exclusiva por 6 meses.
De acordo com coordenadora do Banco de Leite, Vilneide Braga, a amamentação é a base da vida, pois promove a microbiota intestinal saudável, protege contra mortes infantis causadas por doenças infecciosas, podendo prevenir mais da metade dos episódios de diarreia, além de diminuir sua gravidade. Além disso, previne um terço das infecções respiratórias, incluindo otite média aguda. Nos 2 primeiros anos de vida, há ainda a diminuição da prevalência de rinite alérgica nos primeiros 5 anos de vida e eczema nos primeiros 2 anos de vida. Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio, iniciada em 2014. O mês de setembro foi escolhido para a campanha porque, desde 2003, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, ao contrário de outras campanhas, como o Dezembro Vermelho e Outubro Rosa, que foram instituídas por leis federais. Apesar de sua popularidade, o Setembro Amarelo não é reconhecido oficialmente em âmbito nacional. Contudo, esse reconhecimento já ocorreu localmente em estados como Santa Catarina, em 2018, e em vários municípios. Durante o mês da campanha, costuma-se iluminar os locais públicos com a cor amarela. Por exemplo, em 2015, foram iluminados o Cristo Redentor, o Congresso Nacional, o Estádio Beira-Rio, entre outros. A ideia é promover eventos que abram espaço para debates sobre suicídio e divulgar o tema, alertando a população sobre a importância de uma discussão. Dados sobre o suicídio. No mundo, o suicídio é a terceira causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos e a sétima causa de morte de crianças entre 10 e 14 de idade. A OMS também afirma que o suicídio tem prevenção em 90% dos casos. Setembro Verde. O mês de setembro, além de marcar o início da primavera, a estação das flores, é também para chamar a atenção da população e de empresas sobre a importância da inclusão das pessoas com deficiência. Estamos falando do Setembro Verde, a campanha que teve início em 2015 e foi instituída pela Federação das APAES do Estado de São Paulo, em parceria com a APAES de Valinhos, e tem como objetivo tornar o mês de setembro referência na luta pelos direitos e inclusão social da pessoa com deficiência. O mês foi escolhido por conta do Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, celebrado em 21 de setembro. O intuito é envolver a população em atividades voltadas para a inclusão social e dar visibilidade à causa da pessoa com deficiência. Incluir a pessoa com deficiência intelectual na sociedade e no mercado de trabalho é um dos objetivos da APAES de Cotia através de seus diversos programas, entre os quais destaque para o Programa de Apoio à Educação Inclusiva, que atende crianças e adolescentes de 7 a 15 anos e 11 meses de rede regular de ensino com dificuldade em aprendizagem. Também dá suporte e orientação aos atendimentos às famílias e às escolas, visando sempre o melhor desenvolvimento e inclusão escolar e social. Setembro Vermelho. O Setembro Vermelho é celebrado em homenagem ao Dia Mundial do Coração, que tem sua data oficial comemorada no dia 29 de setembro. É uma época extremamente importante para discutir ainda mais sobre a saúde desse órgão tão importante para a vida. O coração é formado basicamente por músculos. É responsável por garantir a circulação de sangue por todo o nosso corpo e também pela distribuição de oxigênio e nutrientes. Além disso, cuida da frequência cardíaca e da pressão arterial, dois dos principais sinais vitais. Diversas doenças, inclusive as que mais matam no mundo, estão relacionadas aos problemas no sistema cardiovascular.
Existem outras menos letais e mais comuns: arritmia, angina, aterosclerose, doença vascular periférica, miocardite, endocardite e tumores. O mês 10 é marcado pela campanha de conscientização do câncer de mama, conhecida por Outubro Rosa, em todo o mundo. A doença de mama atinge cerca de 57 mil mulheres no Brasil por ano e é uma das principais causas de morte desse grupo. O Outubro Rosa busca divulgar e informar sobre o câncer de mama, tornando o acesso aos serviços de diagnósticos e de tratamentos acessíveis por toda a população. Com isso, a ação visa mostrar a importância do diagnóstico precoce e diminuir mortalidade causada pela doença. Se diagnosticada na fase inicial, as chances de cura do câncer de mama chegam a 95%. Por isso, o movimento de rastreamento e atenção à mama se mostram tão importantes. Quando começou a campanha do Outubro Rosa no Brasil? O movimento Outubro Rosa foi criado em 1990, nos Estados Unidos, tendo a Corrida pela Cura como marca inicial. Já no Brasil, as primeiras ações de alcance nacional da campanha foram realizadas a partir de 2008, entre os eventos de conscientização no país. Podemos citar corridas, debates e iluminações de monumentos com a cor que simboliza a campanha, o rosa. O Instituto Nacional do Câncer participa da movimentação desde 2010 e promove encontros e apresentações para disseminar informações sobre a doença por várias partes do Brasil. Quais as ações do Outubro Rosa? As ações do Outubro Rosa visam informar a população sobre o câncer de mama. Durante o mês de outubro, empresas privadas e órgãos públicos realizam palestras, debates, exposições, distribuições de broches e símbolos que conscientizam a importância de exames para o diagnóstico precoce. Novembro Azul e Dourado. Novembro Azul, mês mundial de combate ao câncer de próstata. O câncer de próstata é o tipo mais comum entre os homens. É a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional de Câncer, INCA. Novembro Dourado. A campanha do Novembro Dourado marca o mês de luta contra o câncer infantil. Uma boa oportunidade para pais, educadores e profissionais da saúde refletirem e ficarem atentos para os sintomas do câncer nas crianças e adolescentes. De acordo com o Instituto do Câncer, assim como em países desenvolvidos, o câncer já representa a primeira causa de mortalidade entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos, por todas as regiões. Como a primeira causa são aquelas relacionadas aos acidentes e à violência, pode-se dizer que o câncer é a primeira causa de morte por doenças. Nessa faixa etária, o câncer infanto-juvenil inclui várias doenças que têm em comum a proliferação descontrolada de células anormais que pode ocorrer em qualquer local do organismo. As neoplasias mais frequentes na infância são leucemias de glóbulos brancos, tumores do sistema nervoso central e linfomas, sistema linfático. Também acomete as crianças e os adolescentes os neuroblastomas, tumor de células do sistema nervoso periférico, muito comum na região abdominal. Tumor de Wilms, tumor renal. Retinoblastoma, tumor de retina do olho. Tumor geminativo, tumor das células que vão dar origem às gonadas. Osteosarcomas, tumor ósseo, sarcomas, tumores nas partes moles. Laços de dezembro, vermelho e laranja. Dezembro Laranja, mês de conscientização sobre câncer de pele. A campanha Dezembro Laranja foi criada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia com o objetivo de prevenir o câncer de pele, que é o tumor de mais incidência no Brasil. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, INCA, até o final de 2016, estima-se em média 181 mil novos casos, sendo que, desde o total, 5.670 mil correspondem a novos casos de melanoma. A exposição solar excessiva sem proteção pode provocar alterações celulares,
levando ao desenvolvimento de câncer de pele. Pessoas de pele clara, com pintas, manchas, idosos, quem se expôs muito ao sol e quem tem histórico de câncer de pele na família estão mais propensos a desenvolver a doença. Os cânceres de pele podem ser divididos em melanoma e não melanoma, e os mais frequentes são o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular, menos agressivo, mas podem causar lesões funcionais e estéticas. Dezembro Vermelho. 135 mil brasileiros vivem com HIV e não sabem. Nova campanha contra HIV/AIDS estimula o público jovem a realizar a testagem. Dia Mundial de Luta contra a AIDS é comemorado no dia 1 de dezembro. O Brasil conseguiu evitar 2.500 mortes por AIDS entre os anos de 2014 e 2018. Nos últimos 5 anos, o número de mortes pela doença caiu 22,8%, de 12.500 em 2014 para 10.900 em 2018. Os dados são positivos. No entanto, o Ministério da Saúde acredita que 135 mil pessoas vivem com AIDS no Brasil e não sabem. Com base nessa estimativa, a pasta realizada nesta sexta-feira, dia 29/11, o lançamento da campanha de prevenção ao HIV/AIDS. O foco é incentivar pessoas que não se preveniram em algum momento da vida a procurar uma unidade de saúde e realizar o teste rápido. Ou seja, não pode ser transmitido por relação sexual e a pessoa não irá desenvolver AIDS.